Sinceramente, eu vou te falar que todas as forças malignas do mundo agora estão assustadas, estão preocupados e o que nós estamos vendo de pessoas pulando para o barco do Donald Trump, para o barco da direita, do conservadorismo no mundo, nunca se viu antes. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Trump em primeiro discurso. A era de ouro da América começa agora. Presidente falou por 29 minutos e destacou busca pela volta do protagonismo americano. A era de ouro da América começa agora. Foi assim que Donald Trump iniciou às 14 horas e 9 minutos horário de Brasília seu discurso inaugural de 29 minutos como 47º presidente dos Estados Unidos. As primeiras palavras do republicano na volta ao cargo refletiram o lema que o conservador traz consigo ao longo de sua vida política: Make America Great Again, tornar a América grande de novo. Trump quis deixar bem claro no início de sua fala que seu principal objetivo no retorno ao cargo é fazer com que os Estados Unidos voltem a ser respeitados ao redor do mundo como a potência econômica e bélica que são, sem que ninguém tire vantagem do país norte-americano. Abre aspas. Deste dia em diante, nosso país florescerá e será respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de todas as nações, e não permitiremos que tirem vantagem de nós por mais tempo. Fecha aspas. Trump prometeu que a nação em breve será maior, mais forte e muito mais excepcional do que nunca, e que ele retorna ao cargo de presidente confiante e otimista de que está no início de uma nova era emocionante de sucesso nacional. Uma onda de mudanças está varrendo o país, afirmou Trump. Eu acabei de assistir o discurso de posse do Donald Trump, onde ele se torna oficialmente o 47º presidente dos Estados Unidos, e eu anotei os principais pontos do discurso dele. Sinceramente, eu vou te falar que todas as forças malignas do mundo agora estão assustadas, estão preocupados e o que nós estamos vendo de pessoas pulando para o barco do Donald Trump, para o barco da direita, do conservadorismo no mundo, nunca se viu antes. Então eu vou falar rapidamente para dar um resumo dos principais pontos que o Donald Trump falou no discurso dele. Ele começa falando que vai declarar estado de emergência na fronteira sul dos Estados Unidos. Vai terminar de construir a muralha, vai colocar o exército americano para defender o país e para impedir que pessoas entrem ilegalmente, além de que vai deportar milhões de imigrantes ilegais. Isso foi uma política exercida pela esquerda, colocando pessoas ilegais dentro dos Estados Unidos para que eles se transformassem em eleitores. Donald Trump se comprometeu a expulsar todos. Também declarou o estado de emergência na questão energética. Como vocês sabem, a esquerda, com a sua política verde, mas na verdade é uma bandeira de controle absoluto, vai acabar com o mandato obrigando a venda e a comercialização de carros eletrônicos e vai voltar a buscar extrair petróleo, que é que ele chama de ouro líquido que existe debaixo do território americano e que a esquerda havia, de certa forma, proibido que fosse puxado, e eles eram obrigados a comprar de outros países, ou seja, tirando dinheiro, dólar americano e colocando em caixas de, normalmente, outras ditaduras. Vai soltar um decreto hoje transformando todas as gangues de narcotráfico em grupos de terrorismo. É como se transformasse o PCC e o Comando Vermelho em um grupo terrorista, estando assim sujeito a todas as ações da segurança pública e do sistema judiciário contra terrorismo. Essas pessoas terroristas não têm direitos, tá? São expulsos, têm penas muito piores. Esse foi o maior ato contra o tráfico de drogas nos Estados Unidos que se tem notícia. Agora, traficantes de drogas e gangues de traficantes serão consideradas como terroristas. Logo na sequência, ele fala em restaurar a liberdade de expressão. Essa, para mim, foi uma das melhores partes. Vai proibir todo e qualquer financiamento do dinheiro público para grupos e organizações que fomentem a censura tanto nos Estados Unidos quanto em outros territórios, e vai garantir que nenhum americano possa sofrer consequências, perseguições jurídicas por palavras e opiniões.
imagine você viver em um país onde você jamais poderá ser preso por causa das suas palavras e ainda ficar indignado porque pessoas vão presas por causa das suas palavras, mas traficantes, estupradores e assassinos não. Pois é, isso acabou nos Estados Unidos. Como está na Constituição a liberdade de expressão, ela será resgatada agora. Acabou a cultura woke, tá? Que é aquela lacração da esquerda. Né? Acabou, não tem mais nada de cultura woke, acabou com essa história de homens em esportes femininos, acabou com essa história de banheiros para quem não sabe se identificar em escolas. Só existem, oficialmente, de acordo com o governo americano agora, só existem homens e mulheres. Não existe mais trans, não tem essa política trans, não vai ter mais essa política DEI, né, que é Diversity, Inclusion e Equality, que é aquela política que obriga empresas, obriga entidades públicas a fazer cotas para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Não, acabou, agora é mérito. Quem tiver capacidade, conhecimento e puder agir em algum setor, esta pessoa será contratada. Não vai ter mais essa porcaria aquela bandeira que eles usam, né, que é política de inclusão, mas na verdade de exclusão das pessoas que não têm algum problema. Comprometeu a acabar com as guerras do mundo. Olha que legal. Vai acabar com as guerras do mundo, vai restaurar a força do exército americano, também acabando com a política woke dentro do exército americano, e vai garantir que as guerras acabem. Ou seja, o que a esquerda sempre fala que com Donald Trump o mundo entraria numa terceira guerra, ele está garantindo que não vai ter mais guerra nenhuma. Vai botar ordem na casa. E garantiu também que até o final do mandato dele, uma bandeira americana terá sido fincada no território de Marte, na superfície de Marte. E falou várias outras coisas também, como diminuir as tarifas, enriquecer a população, porque na política da esquerda você coloca muitas tarifas no povo americano para enriquecer outros países. O que ele vai fazer agora é colocar tarifas em outros países para enriquecer a população americana. E falou isso tudo do lado do Joe Biden, da Kamala Harris, que tiveram que sentar por todo o discurso caladinhos. Olha, eu vou te falar, nós estamos testemunhando uma mudança de ventos como nunca antes. Eu vou ser sincero, já teve momentos que eu achava que a violência da narrativa e do sequestro da esquerda, o sequestro ideológico já era irreversível. Que nos restava apenas tentar desacelerar esse processo para que talvez os nossos filhos e netos pudessem usufruir de um pouco de liberdade. Hoje eu acredito que é possível reverter. Nós estamos vendo Argentina, El Salvador, Itália, o Canadá vai acontecer isso também dentro dos próximos meses, Estados Unidos, países de extrema significância na geopolítica, agora percebendo que o caminho certo é se afastar da esquerda. Eu não vou nem dizer que está todo mundo indo para a direita, não. Então, vários grupos ainda, que não há uma congruência de 100% em tudo que se pensam esses grupos, mas há uma percepção cada vez maior no mundo de que se deve afastar da esquerda, se deve afastar do progressismo e voltar a reinar o bom senso. Então, essa é um breve resumo das falas de Donald Trump, mas que com certeza todo mundo que pensava em ser de alguma forma instaurar totalitarismo em qualquer região do mundo agora vão sofrer graves e severas consequências. Tem uma turminha que acordou hoje, nesse dia 20 de janeiro, se borrando de medo, percebendo que as suas falas e ações ao longo dos últimos anos poderão e terão consequências gravíssimas aqui no Brasil. Hoje, como vocês sabem, é a posse do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Donald Trump, que durante vários momentos já demonstrou que reconhece que o Brasil hoje já não é uma democracia livre, é uma ditadura, que existe ali o operador da ditadura, Alexandre de Moraes, e existe a cabeça, a frente dessa ditadura, que é o Lula. Aí o Lula, durante o período da campanha da Kamala Harris, fez várias manifestações a favor da Kamala Harris, mas não só isso. Lula disse isso aqui: nazismo com outra cara, contra lunático radical. Olha só como que o Lula se refere a Donald Trump. Isso aqui foi 1 ou 2 dias, antes das eleições, chamando o Donald Trump de nazista e lunático. Beleza. Na cabeça do Lula, a Kamala ia ganhar, porque o Lula acreditou no que a Globo News falava. Então, o resultado parece que foi outro. Aí a situação ficou complicada, porque aí
Nós temos agora, como presidente dos Estados Unidos, um país que é um dos mais influentes, mais fortes, de todos os aspectos que você possa imaginar, não só econômico, mas bélico e judiciário e tudo. Lula comprou uma briga com um cara que está vindo com sangue nos olhos, para colocar a casa em ordem. E Donald Trump já reconhece, falou em vários momentos, que vê que o Brasil já não é uma democracia livre, que está muito preocupado, inclusive, com a perseguição política contra as pessoas de direita e conservadores aqui no Brasil. Lula sabe que se os Estados Unidos começar a investir, né, contra o Brasil, com tarifas e outras formas, vai prejudicar muito o governo dele. Porque daí várias coisas ficariam mais caras. E a rejeição do Lula, vocês já sabem, tá? Assim, batendo o teto já. Aí o Lula decide fazer uma reunião ministerial no mesmo dia, no mesmo horário, que seria a posse do Donald Trump, que vai começar agora. Uma espécie de querendo competir com a audiência do Donald Trump, que é um absurdo, porque ninguém... Se o Lula fizer uma live, não dá 20 pessoas. Mas durante uma fala dele, nessa reunião ministerial, Lula demonstra claramente... Aqui, ó, demonstra claramente que está se borrando e está com medo e está igual o Maduro, fazendo alguns acenos, tipo, oh, faz nada com a gente não, a gente está de boa, que a gente está tranquilo. Que o Lula se borrando, querendo dar uma de diplomático. Bateu, xingou o Donald Trump até agora, olha só. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. Peraí, quem é que fala isso? Que a eleição do Trump pode causar problema da democracia mundial? Primeiro, o que é democracia mundial? Cada país tem a sua democracia, não é não? Não existe democracia mundial. O mundo não se junta para eleger um líder mundial global. Não existe isso. Mas quem fala isso, Lula? É você. Quem falava isso é você. Tá aqui, ó, tá claro. Inclusive chamava ele de nazista e lunático. Mas vamos lá, vamos ver. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga. Não quer briga? Certeza. Se tem uma coisa que você fala o tempo inteiro é contra o Donald Trump, contra o imperialismo americano, agora você fala que você não quer briga, por quê? O que mudou, Lula, de 3 meses para cá? Nem com a Venezuela, nem com os americanos. Mas claro, a Venezuela você não quer briga não, a Venezuela você quer que eles continuem a ditadura que estão do mesmo jeito, inclusive se depender de você vai financiar a Venezuela com o nosso dinheiro. Americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante. Lula, diplomacia. Me fala uma coisa, como é que é hoje você ser reconhecido no mundo inteiro como um apoiador de terrorista, de ditador e narcotraficante, que inclusive teve seu microfone cortado no evento da ONU? O que diplomacia? O Brasil deixou de existir na diplomacia internacional, graças a você. Aí vem você falar de diplomacia, cara, não, tem que ter estômago. A voz desse cara não causa um mal-estar na gente? Não sei se você também, que dá um arrepio. E não uma desavença, e não uma encrenca. É esse país que nós vamos construir. Então, assim, Lula claramente agora já está regando. Já está, não queremos briga, vamos dar certo, vamos. Aí outra coisa, Donald Trump está se aproximando da China justamente para desarmar os parceiros da China aqui na América Latina. Ele é muito esperto, ele não dá um ponto sem nó. E aí tem esse cidadão aqui que... Para concluir, gente, 2025 não vai ser apenas o ano que vai acabar com a história e o potencial e a influência do Lula diante da política mundial, brasileira. Ele vai cair. Esse cara, ele pode até chegar ao final do mandato dele, mas esse cara está acabado. Isso é uma coisa que todo mundo já percebeu. Mas o melhor de tudo que dá para perceber também, que está acontecendo no mundo inteiro, vai ser o fim da esquerda como nós a conhecemos. A esquerda vai deixar de ter relevância como teve ao longo de toda a minha vida. Vai fazer ali seus deputados, um federal, outro, vai encolher muito. Governadores não vão ser de esquerda, vai diminuir a existência da esquerda e em breve o Nordeste vai ser salvo também. E de certa forma a gente tem que agradecer esse cidadão aqui, ó, porque a esquerda se baseou totalmente para se resgatar na premissa de que esse cara voltando à presidência, a esquerda ia poder mostrar para o Brasil como que eles são bons para a população brasileira. O que nós estamos vendo? Uma destruição da nossa economia, de valores, da justiça, criminalidade subindo, e dessa vez nós temos a internet para poder mostrar o que realmente está acontecendo. Nos 2 primeiros mandatos do Lula não havia a internet, então o que prevalecia era o que a imprensa determinava.
Agora já não é mais assim. A gente tem um bloco, Gayer, que se chama Crimes do STF. Virou um bloco, porque todo dia tem matéria. E não são poucas matérias. E eu queria trazer esse link aqui da Maria Salazar, que vai chefiar o comitê de Trump, que pode, na verdade, do Congresso, que pode impor medidas contra Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você teve lá nos Estados Unidos, participou da audiência. Eu queria saber de você, deputado, como que você enxerga este momento histórico, porque ele é inédito, nunca teve uma crise tão grande, não só entre os poderes, aqui é um divórcio entre Supremo Tribunal Federal e povo brasileiro. Sim. E um ambiente de ventos favoráveis externos e ainda um ambiente muito difícil internamente, porque os caras, eles quintuplicam a aposta o tempo todo. Como você enxerga a postura da Salazar e as consequências disso? Nós nos aproximamos muito de alguns parlamentares nos Estados Unidos durante essas comitivas que nós fizemos para lá. E uma das pessoas que a gente mais criou proximidade, a gente organizou jantar e ela fez questão de ir lá no jantar com ela. Teve outros também, o Marco Rubio, o Chris Smith, mas ela foi uma pessoa que pegou com bastante convicção a nossa bandeira, até porque, né, por ser da Flórida, onde tem uma grande população latina, muitos brasileiros, ela percebeu, obviamente, ali que há uma possibilidade de ganho político, mas é uma pessoa que entende a história de Cuba e vê que o Brasil está virando uma Cuba, né? Ela não conhecia tão bem a situação da Venezuela, bem superficialmente, mas conhece muito bem a situação de como está Cuba agora. E ela percebe que o Brasil está prestes a se tornar uma Cuba. Agora, Cuba, uma ilha daquele tamanho, se tornando uma ditadura, não tem um impacto muito grande nos Estados Unidos. Agora, o Brasil, que é um dos maiores exportadores de carne, de alimentos do mundo, né, um país do tamanho continental, se tornando uma ditadura socialista, ela sabe sim que poderia prejudicar muito a vida do povo americano. Então ela comprou essa briga, ela veio para cima, participou da nossa audiência pública, que teve aquele momento icônico, né, onde ela levanta a foto do Alexandre de Moraes e fala que o Alexandre de Moraes é o operador da ditadura. Então Lula é o ditador, mas ele usa um operador da ditadura dentro do judiciário para dar um ar, né, de legitimidade, de que tudo está sendo feito através das instituições democráticas e tal. Então, posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses, claro, com essa parte que o senhor lembrou? É o seguinte, nesse momento da audiência, foi um momento foi até estranho, porque quando ela levanta a foto, o pessoal da comissão, inclusive nós, aplaudimos. Foi. E ela não entendeu o motivo do aplauso. Ela virou e falou, mas por que vocês estão aplaudindo? Isso não é para aplaudir. Uhum. Porque a gente estava vislumbrando já bolhas sendo furadas e o discurso sendo incorporado no Congresso americano, né, deputado? Uhum. Não, mas eu acho que depois ela entendeu. Na hora, ela ficou meio assustada, mas depois ela entendeu. E eu acho que o Paulo Figueiredo explicou logo na sequência, né? Que era uma sensação de alegria, porque pela primeira vez nós estávamos vendo uma autoridade do Congresso americano verbalizar aquilo que nós víamos como verdade. Aquelas palmas foi um momento de alegria, onde finalmente alguém entendeu, fez exatamente isso. É a alegria que a gente sente quando a gente se sente representado. E olha que curioso, né? Nós brasileiros nos sentindo representados por uma congressista americana, porque aqui no Brasil a gente não via mais solução, né? Um dos motivos que nos motivou a buscar a levar esse debate para fora das fronteiras brasileiras é porque nós já havíamos percebido, e acho que com uma exatidão, que dentro do Brasil, com as ferramentas que nós temos aqui dentro, não há mais o que fazer. A batalha dentro do Brasil já havia sido perdida, o judiciário completamente dominado, a imprensa apoiando e passando pano para esse judiciário. Então, na hora que a gente viu que alguém lá fora, com autoridade, com capacidade de levantar essa voz, levar essa narrativa para outros lugares, percebeu, a gente ficou, obviamente, muito feliz, e daí que veio aquelas palmas. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.